Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai dar conta. Você vai dar conta. Quero estudar a palavra de Deus com vocês em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Eu estava lendo esse texto e o versículo 13 em especial, ele me saltou aos olhos. Às vezes a palavra de Deus nos dá uns tapas assim, né? Pulam umas palavras. A palavra do Senhor chegou como uma flecha no meu coração, quando ele diz assim: permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo. Deus não espera menos do que tudo. Ele sabe que em Cristo Jesus nos foi concedido a possibilidade de cumprir todo o bom propósito de Deus. Nos foi concedida essa graça. Mas por vezes a vida, os dilemas da vida, as circunstâncias vão testar isso no nosso coração. Esse texto vai falar que Deus nos deu as armas do Espírito, as ferramentas para realizarmos tudo que Deus quer para nós. Mas eu não sei você, por vezes existem vozes que aparecem dentro de mim me dizendo: você não vai dar conta, você não vai completar tudo. Eu não sei você, mas já sentiu, sabe aqueles malabaristas de prato? Já viu aqueles camaradas? Ele vai colocando um prato, outro. Às vezes a vida parece assim, você vai administrando responsabilidades. Responsabilidade de pai, responsabilidade de filho, de marido, de líder, de pastor, de funcionário. A gente vai tentando e parece que vão colocando mais prato e chega uma hora que dá a impressão de que não vai dar. Já sentiu assim? Ou então, os desafios são colocados diante de nós como, sabe, aqueles saltadores, aqueles atletas que saltam em altura. Coloca o sarrafo, a gente consegue pular e daí fica um pouquinho mais alto, daqui a pouco mais alto. E chega uma hora que a gente olha para os desafios e fala: eu não vou dar conta. Mas hoje eu vim te dizer que se você usar a armadura de Deus, as ferramentas do Espírito, você vai fazer tudo que Deus te chamou para fazer. Você vai completar a boa obra que Ele confiou em suas mãos. Você vai dar conta em nome de Jesus. O desafio de Paulo não era pequeno. Cumprir o propósito de Deus representava enfrentar seus medos. Quando Paulo escreve essa carta, ele está em Roma, numa prisão domiciliar, algemado, com guardas pretorianos, muito bem armados, e ele aguardava o julgamento, aguardava a promessa de Deus. Quando ele estava preso em Jerusalém, Jesus lhe aparece e lhe diz: coragem, coragem, assim como você testemunhou aqui, eu quero que você faça em Roma. Ele está ali, as pressões estão aumentando. Ele sabe que provavelmente o que ele vai ter que encarar é a morte. Mas agora ele escreve uma carta, olhando para as armas daqueles guardas, ele tem uma revelação do alto. O Senhor lhe mostra uma roupa que ele pode vestir e que o torna capaz de fazer tudo o que Deus lhe chamou para fazer. Sabe, quando eu era criança, eu tinha um amigo chamado Stanley.
Nós éramos bem pequenos, morava ainda em São Paulo. E o pai do Stanley tinha uma chácara. Às vezes a gente ia lá passear. E eu lembro que a minha mãe, a mãe do Stanley, nós tínhamos ganhado dos nossos pais roupas de super-herói. E eu lembro que nós colocávamos as roupas, pegávamos as armas de brinquedo, e a gente achava com aquelas roupas que a gente podia tudo. Por isso eu entrava com meu amigo no meio da mata, e a gente ia caçar cobra. Graças a Deus nunca conseguimos pegar nenhuma. Mas quando a gente colocava aquela roupa, a gente acreditava que podia tudo. Sabe, Deus reservou uma roupa especial para mim e para você. Quando colocamos a armadura de Deus, não é uma impressão de criança, é uma constatação do Espírito. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos passar pela adversidade, enfrentar a fome, enfrentar a prisão. Nós podemos todas as coisas no Senhor. Você vai dar conta. Você vai chegar lá. Deus lhe deu recursos da sua graça para fazer isso. Quantos creem assim? A Bíblia vai falar para nós a respeito de 6 ferramentas do Espírito. 6 armas que podemos usar para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, fazermos tudo. Hoje pela manhã eu vou falar de uma dessas armas. Hoje à noite outra. E nós vamos estudar como cumprir tudo o que Deus tem para nós. A primeira arma do Espírito que a Bíblia nos apresenta é o cinto da verdade. Antes de falar do cinto, quero só ler um versículo. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Você não vai andar para trás, irmão. Primeira arma que nos ajuda a cumprir o propósito de Deus é o cinto da verdade. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinturão, na armadura do soldado romano, essa armadura que Paulo estava vendo, era usada como suporte para toda a armadura. O cinto segurava a couraça. Era o lugar onde se guardava a espada, a adaga. Também dava suporte em algumas armaduras para o escudo, para a aljava. Usar o cinto era estar equipado, preparado. É por isso que a palavra cingir com o cinturão na Bíblia muitas vezes significa estar apto para o serviço militar. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 3, versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. O que ele está dizendo? Olha, quem estava com cinto, estava preparado, estava pronto. A palavra cingir os lombos é uma expressão também que aparece bastante na Bíblia. Se você já leu com cuidado, você vai ver que ela é um sinônimo de preparo. Quando Deus fala a respeito da Páscoa, em Êxodo 12, Ele vai dizer ao seu povo: cinjam os lombos, calcem as sandálias, segurem o bordão. Vocês vão preparar a comida apressadamente. É por isso que o pão não fermenta, não cresce. Porque quando Deus deu a ordem, eles saíram, foram enviados, e assim se instituiu a Páscoa, porque o povo estava preparado. Da mesma maneira, Elias, quando ele sobe a montanha para orar, depois de 3 anos e meio de seca, ele pede um sinal para Deus, e então ele vê uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão de um homem, uma nuvem escura. Logo em seguida, o que ele faz? A Bíblia diz que ele cinge os lombos. Ele se prepara para correr na chuva, porque ele sabia,
Deus iria fazer, e por isso a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele corre mais do que os cavalos de Acabe, porque ele estava preparado. A Bíblia também vai usar a mesma analogia. Jesus, em Lucas capítulo 12, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ele está falando a respeito da sua volta, que devemos aguardar, preparados, com o cinto já colocado. Como um bom mordomo que espera o seu Senhor voltar para casa, precisamos aguardar a vinda de Jesus. Quando a Bíblia nos fala de cinturão da verdade, ela está nos querendo empurrar a uma condição: estejam preparados. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de pregar para os bombeiros, era na época da pandemia. Eu lembro bem que eu coloquei o despertador, e quando tocou eu acordei. Eu não sei se já fez isso, mas eu logo coloquei naquela função da soneca. Aquilo é perigoso. Às vezes a soneca aparece uma, duas vezes e a gente não escuta mais nada. E eu quase perdi a oportunidade de pregar. Porque quando tocou o despertador a segunda vez, eu comecei a sonhar com alarme. Eu ouvi a buzina no meu sonho. E enquanto eu ouvia a buzina, também ouvi uma voz que dizia: quando o alarme trocar, diga para eles que eles precisam estar prontos. E de novo aquela voz: quando o alarme tocar, diga para eles que eles precisam estar prontos. Eu acordei, graças a Deus, quando eu cheguei naquela base do corpo de bombeiros. Eu perguntei para o comandante como eles se preparavam quando aconteciam os incêndios. E ele começou a me contar: Michel, a gente dorme fardados. A mala já fica encostada no caminhão, porque quando o alarme toca, a gente desce por aquele corrimão. Eu via nos filmes, tem mesmo aquele negócio. A gente desce pelo corrimão, e aí é menos de 2 minutos, a gente tem que estar na estrada. Porque segundos custam vidas. Aquele dia eu falei de estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor. Mas sabe, por vezes, na nossa vida, o alarme toca e a gente não está com um cinto. A gente não está fardado. A gente se sente despreparado para os desafios que a vida nos apresenta. Você já sentiu assim? Eu lembro de um pastor amigo meu que foi pregar na igreja. Ele entra no carro, ele está atrasado, ele começa a correr um pouco, seu filho do lado, e logo a polícia vem atrás dele. Ele olha para o filho, olha para o relógio, fala: filho, abaixa, e foge da polícia. O carro indo atrás, de repente ele acha uma garagem, enfia o carro lá dentro, a polícia vai embora. Ele pega o carro e volta para o culto. Quando ele chega para pregar, ele olha para a Bíblia, para a mensagem e diz: o que eu estou fazendo? Sabe, por vezes, a gente está correndo tanto, que no meio do caminho a gente deixa o cinto. A gente acaba esquecendo. E a vida nos solicita. Talvez o alarme tocou e você teve que atender alguém e não estava preparado. Talvez o alarme tocou, alguém pediu a sua ajuda e você sabia que não estava pronto. Talvez o alarme tenha tocado na sua casa. Os seus estão pedindo para você fazer alguma coisa. A sua igreja, pessoas que você ama. Mas você sabe, você não está preparado. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos vestir o cinturão da verdade. Vamos cingir os lombos, porque quando o alarme tocar, eu e você vamos estar prontos. Quantos desejam isso? Mas pastor, como que a verdade de Deus, ela serve de cinto? Como ela nos prepara para os embates da vida? Como a verdade de Deus nos faz ir adiante, nos tornar inabaláveis, completar tudo? Sabe, são as verdades de Deus que carregamos com a gente, que nos autorizam diante dos embates. Quando começamos a questionar estas verdades,
ou quando abrimos mão delas, deixamos de viver tudo o que Deus tem para nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. O inimigo sabe que se ele roubar a verdade de Deus do nosso coração, todo o propósito do Senhor é frustrado na nossa vida. Como o cinturão, não sobra arma nenhuma, não há defesa nenhuma, nos tornamos vulneráveis. É por isso que ele fica tentando desamarrar o cinto. Foi isso que a serpente fez com Eva. A verdade de Deus tinha sido revelada a ela: não coma desta árvore. Mas a serpente vai testar as palavras do Senhor. Ele não quer que você coma, porque senão vai se tornar como Deus, como Ele. E Eva, por um relance, não se apercebe, mas roubaram seu cinto. Dali em diante, o propósito de Deus, o plano de Deus é frustrado na sua vida, sabe? É exatamente isso que acontece comigo e com você. O inimigo, por vezes, vai usar pessoas, circunstâncias, situações, para tentar roubar ou testar o quanto estamos presos, agarrados na palavra de Deus, nas verdades do Senhor. Ele vai tentar nos questionar sobre o valor do casamento, sobre o valor do homem e da mulher, o papel deles, sobre como administramos os recursos, o que é ou não pecado. E se não percebermos e formos seduzidos, o cinturão vai cair e nós vamos estar vulneráveis. Pequenas concessões. Sabe o que é pior? Muitas vezes, quem nos faz questionar a verdade de Deus, ou tenta tirar o cinto da verdade de nós, são pessoas, líderes, gente que teoricamente conhece mais do que a gente, até mesmo da palavra de Deus. Eu gosto da história que a Bíblia nos conta de um profeta novo, que recebeu uma revelação, uma palavra de Deus para ir e confrontar o rei Jeroboão, que havia construído um altar, que Deus não se agradava. Ele faz como Deus manda, Deus lhe dá autoridade, ele confronta o rei. Quando ele prega, o púlpito racha no meio. O rei, quando tenta confrontar e coloca o dedo em riste e o acusa, Deus faz paralisar a sua mão. Aquele homem volta para casa, e no caminho ele para. Deus tinha falado para que ele não parasse em lugar algum, não comesse na casa de ninguém, mas vem um profeta mais velho, um homem mais experiente, que conhecia talvez mais do que ele, e aquele homem diz: olha, eu tive uma revelação, um anjo do Senhor apareceu na minha casa e me disse para te levar para comer. E porque ele se deixa levar por aquela liderança, o cinturão da verdade é arrancado dele. O projeto, o propósito, o ministério daquele homem acaba naquele dia. Cuidado. Hoje nós vivemos tempos onde muitas vezes procuramos pessoas para ministrarem o que queremos ouvir. Se você vasculhar na internet, você vai encontrar gente pregando todo tipo de coisa. E às vezes a conveniência, dependendo das situações, a conveniência nos leva a abraçar meias verdades. O inimigo começa a puxar. E por vezes ele leva o cinturão e nos tornamos vulneráveis. Cuidado para não deixar a sua casa vulnerável. Cuidado para não deixar a sua vida vulnerável. Cuidado para não abraçar ideias que podem colocar em risco o propósito maior de Deus para a sua vida. Eu gosto da história de Paulo. A Bíblia vai nos falar que em determinado momento ele está indo para Jerusalém e no caminho ele para em Mileto para se despedir da igreja em Éfeso. A Bíblia diz que ele chora com aqueles irmãos
E diz para eles que não veria mais o rosto deles, porque ele ia enfrentar perseguição, lutas em Jerusalém. Ele continua a viagem e para na casa onde Ágabo, um profeta, vai o visitar. Ágabo, enquanto ministrava uma palavra, uma profecia, arranca o cinto de Paulo, amarra os seus pés e os seus braços, e diz para ele: é isso que vai acontecer com o dono desse cinto se for para esse lugar. Eu não sei quais eram as intenções de Ágabo, e muitas vezes pessoas bem intencionadas vão arrancar o nosso cinto. Gente que a gente gosta, gente que cuida da gente. E às vezes num zelo vai dizer: não, não vai por aqui. Tenta arrancar o cinto da verdade. Eu gosto da resposta de Paulo: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que cumpra a carreira, cumpra o propósito. Ele não deixa. Aquele homem tira o cinto, ele põe de novo e diz: eu vou completar tudo que Deus me mandou fazer. Eu não sei quem tem tentado arrancar o seu cinto. Podem ser pessoas da sua casa, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem cuidar de você, mas elas estão apontando um caminho, ou te fazendo alertas, ou tentando segurar você. Ei, abrace a verdade de Deus, não negocie, se enrole nela, a aperte como um cinto apertado, e você vai dar conta, você vai chegar lá, em nome de Jesus. Eu fiquei feliz ontem no culto em Uberaba. Uma irmã deu um testemunho num vídeo, a irmã Esther. E eu gostei da história que aquela senhora contou. Ela já idosa, já doente, mas ela conta de um episódio, quando a igreja ali que tinha começado passou por dificuldades. Aquela era uma das membros fundadoras da igreja, estava desde o comecinho, mas a igreja havia crescido. Depois, por uma série de situações, a igreja naquele lugar começou a morrer. As pessoas começaram a ir embora, eles estavam sem pastor, sem líderes, até que um dia aquela irmã vai para a igreja e encontra as portas fechadas. Não tinha ninguém para abrir sequer o portão da igreja. Aquela irmã tinha uma convicção no seu coração, uma certeza, uma palavra que ela carregava, de que Deus ia começar algo naquele lugar. Sabe o que ela faz? Ela não vai embora. Ela aperta o cinto da verdade e começa a fazer o culto, a orar, a clamar diante de Deus, diante das portas fechadas. O movimento acontece, eles nos pedem ajuda, mandamos um pastor para lá, 5 pessoas, 10, 20. Ontem estávamos com mais de 400 pessoas naquele lugar, um templo novo, porque uma senhora amarrou forte o cinto da verdade e disse: eu não abro mão. Eu não abro mão do que Deus deu para mim. Eu não sei o que tem testado a sua fé. Eu não sei o que tem feito você acreditar que não pode mais. Eu não sei qual é a altura do sarrafo, ou quantos pratos você tem tentado segurar. Mas uma coisa eu sei: se você estiver com o cinturão da verdade, o equipamento de Deus, ele vai estar disponível para você completar toda a boa obra do Senhor. Quem já se sentiu cansado aqui? Às vezes, gente que a gente gosta, que nos machuca, são situações que surgem. Esses dias eu estava tão cansado, tinha sido tantas reuniões, tantos cultos, e ainda à noite tinha que fazer no sepultamento.
uma situação difícil, e o que dizer numa hora como essa? Eu peguei a Bíblia e falei: Deus, me dê graça. E aí, uma palavra me veio à mente. Uma promessa que Deus me deu logo no comecinho, meu primeiro sermão. Eis que colocarei as minhas palavras na sua boca. Eu subi agarrado, com essa cinta presa bem forte nos lombos. E eu vi bálsamo de Deus sendo derramado naquele lugar. Você não sabe o que dizer, você não sabe o que fazer, você está cansado? Amarre esse cinto, porque você vai mais longe em nome de Jesus. Você vai dar conta, você vai cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Quantos desejam isso? Você quer usar essa arma? Onde você está, fica de pé. Quero orar por você. Quero pedir que Deus te dê graça, que Deus te abençoe, que Deus se revele, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste hoje aqui. Aonde você está, feche seus olhos, estenda suas mãos assim. Pai, por vezes nos sentimos incapazes, por vezes nos sentimos fracos, cansados, diante dos desafios que a vida nos propõe. Algumas situações, elas testam nossas convicções. Por mais que Deus se revelou lá atrás, por vezes, como Elias, queremos parar no meio do caminho. Talvez existam pessoas cansadas aqui nesse lugar, que parecem não ter força para abraçar a verdade e continuar caminhando. Mas eu quero pedir que hoje, numa atitude de fé, os meus irmãos apertem o cinto e que o Senhor traga a provisão. Assim como o Senhor trouxe alimento para Elias, ele caminhou 40 dias, subiu uma montanha. Que os meus irmãos hoje recebam provisão do alto. Que a força de Deus seja derramada neste lugar. Eu quero pedir, Pai, que a provisão do alto venha sobre a vida dos teus servos. Que eles não parem, que eles não parem, que eles continuem em nome de Jesus. Que o Senhor os fortaleça, que eles agarrem a verdade, se enrolem nela, e que eles subam montanhas altas, e que o Senhor seja glorificado através da vida dos teus servos. Nos leva além, nos leva adiante, nos fortalece, manifesta a tua glória entre nós. Faz o que não podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.